a ausência de muitos irmãos aqui. Mas a presença principal nós já temos, é a presença do nosso Deus. Amém? Então vamos colocar de pé, vamos sair desse culto essa noite. Vamos ter um momento de oração de gratidão, de louvor, de adoração. Vou pedir nossa irmã Fernanda que nos leve a Deus em oração neste momento, pedindo ao Senhor que prepare os nossos corações, as nossas vidas, para louvarmos, para prestarmos o louvor agradável e irresistível ao coração do nosso Deus. Aprendêssemos um pouquinho dele agora enquanto nós refletimos sobre essa letra que fala a respeito do Salmos 23. Eu gostaria que você refletisse bem e orasse, nesse momento, conhecido juntamente com o Ministério de Louvor. Deus está aqui nesse presente, Deus está aqui neste lugar. Então nós vamos louvar. Pode colocar o volume, Bernardo. É o meu pastor. Eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz sentar por águas calmas, me levará.
se a morte me assombrar, a tua graça me acolherá. Se o Senhor é o pastor da minha vida, da sua vida, aquilo que nós não temos e precisamos nem desejar, Ele nos sustenta e Ele sabe melhor que nós o que nós precisamos. Salmo de número 91 vai dizer assim, lá no versículo 14: porque a mim se apegou com amor, eu livrarei e eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. E na sua angústia estarei com ele. Eu livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém, amém? Vamos colocar de pé. Vamos cantar mais um salmo essa noite. Segundo salmo cantado aqui. Vamos adorar o Senhor. Santo é
Tem um hino que eu acho a letra dele muito bonita. Fala assim: ó Santo Deus, eu fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa imaginar. Quem aqui fica maravilhado com Deus que você tem, como o Criador de todas as coisas, como seu Pai Celestial? Que nós possamos ajoelhar, ao entrar aqui na igreja para cultuar, ao abrir os nossos lábios para adorar, nós abrimos nossos lábios com certeza no coração e dizer assim: eu fico tão maravilhado, meu Senhor, por tudo que o Senhor é. Eu fico tão maravilhado, meu Deus, porque um dia o Senhor me tirou do coração do pecado, pela tua criação, pela salvação que há através do teu Filho amado Jesus Cristo, pela tua promessa de um dia nos levar para fora do céu. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém? Os nossos visitantes permanecem de pé. É uma pessoa visitante. Amém. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Eu não sei, já pedi assim, tanto gostar de vocês já fazem parte de minha vida e com certeza dessa igreja. Então sintam muito à vontade aqui. Vamos se colocar todos de pé e vamos saudar bem bonito. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Então você vai se colocar no seu lugar e vai dar uma aperto de mão e abraço o seu irmão e seu visitante. Amém? Coração
Para quem não sabe, o louvor é montado para aquela parte do culto, né? E hoje eu nem tinha percebido que nós falamos 2 hinos de comunhão. Mas o Senhor sabe, né? Então, que a comunhão do Senhor reine em nossos corações. Amém? Amém? Então nós vamos colocar todos de pé, depois vocês podem ficar bravos comigo, não tem importância. Porque eu não vou calar os meus lábios. Eu vou profetizar, manifestar a graça e abençoar aqueles que Deus quer libertar. E mais uma coisa, sobre sua vida eu vou profetizar. E nenhuma maldição vai te alcançar. Amém? Amém? Amém?
Pai, eu te louvo pela comunhão que temos através do seu Filho, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o teu amor, Pai, em nossos corações. Tua palavra se resume em amor. Portanto, nós te louvamos pela oportunidade de estar aqui com nossos irmãos juntos em amor te cultuando. Que o nosso culto transpasse as ideias e chegue até o seu santo trono de graça. Use o pastor nessa noite com total liberdade para falar aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar e pausar com isso. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Nós queremos agradecer a Deus e profetizar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Você que veio aqui nessa noite, você e sua família, seja ricamente abençoado pelo Senhor. Deus, Ele se faz presente no meio daqueles que buscam ao Senhor em espírito e verdade. E nessa noite, quando o Senhor nos dá essa oportunidade de podermos estar na sua casa, exatamente para isso, para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Nós louvamos ao Senhor por isso. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu gostaria de dizer para os irmãos que as nossas atividades nessa semana, ela tem aqui, como de costumes, né? Terça-feira nós teremos nosso encontro com os irmãos Nova Criatura. Por favor, não falte. E se você que ainda não experimentou e quer experimentar, venha. Será uma oportunidade que você vai ter para estudarmos um pouco mais da palavra de Deus. E assim, aqueles que ainda não são membros dessa igreja também quiserem, é importante porque é o momento que a gente está estudando a palavra de Deus e você pode também expor aquilo que você já aprendeu e até mesmo aquilo que você tem dúvida, para que nós possamos nos preparar melhor para ouvir aquilo que a palavra de Deus tem para os nossos corações. E na quarta-feira nós teremos à noite, nós temos estudo bíblico também às 7h30. Na terça-feira de manhã nós temos um culto 6 horas da manhã, um culto de oração. São poucas pessoas que frequentam devido ao fato de pessoas que saem cedo para o trabalho, mas nós temos uma equipe aqui que sempre está presente, buscando interceder a Deus por cada vida da nossa cidade, da nossa igreja, enfim, de todos aqueles que realmente têm a preocupação de ter a sua família abençoada por Deus. Sexta-feira nós teremos o nosso culto de oração, tá? Eles também, que é importante nós participarmos assim dos cultos que prestamos ao Senhor em nome de Jesus. Nessa noite, eu gostaria de falar até mesmo sobre alguns comentários, falando sobre algo muito interessante que nós até estudamos um pouco hoje pela manhã, falando sobre aqueles que são bem-aventurados. Bem-aventurados, porque herdarão o reino dos céus. E nós louvamos a Deus. Obrigado, esse aqui é o nosso diácono Miriam, não é? Hoje de manhã cedo, antes de eu falar aqui, eu falei com os irmãos que nós fizemos parte de uma congregação que tinha muitos meninos. Então tinha, não é o caso do Davi, né? Mas tinha muitos meninos e eles eram muito valentes, porque moravam numa invasão muito violenta. Então aqueles meninos mais invocados que tinham, nós demos uma responsabilidade grande, eles se tornaram diáconos meninos da igreja. E deixa eu ver que coisa linda, eles foram trabalhando, eram os mais perturbados que tinham naquela ocasião, eles se tornaram diáconos meninos da igreja. E há uns tempos atrás, quando eu cheguei lá naquele bairro, encontrei o Juliano, um dos mais perturbados que tinha. Ele com um menininho assim no colo, de paletó e de gravata, indo para a igreja e disse: pastor, eu agora não sou mais diácono menino, eu sou diácono da igreja evangélica Assembleia de Deus, que tem lá do outro lado da rua. Como é que não foi grato a gente ver as pessoas crescendo, conhecendo a palavra de Deus? Não é? Então nós louvamos a Deus por isso. Mas, queridos, nessa noite Deus tocou no meu coração para falar sobre um texto bastante conhecido, que está lá em Mateus, capítulo 5, de 1 a 3. É um resumo daquilo que nós praticamente estudamos hoje pela manhã. Você pode abrir a sua Bíblia, Evangelho de
de Mateus, capítulo 5, de 1 a 3. Nós agradecemos mais uma vez as pessoas que estão a nos visitar, tá bom? Que Deus abençoe você e sua família. Diz assim a palavra de Deus, nesse texto da palavra que nós já citamos, em Mateus, capítulo 5, de 1 a 3. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Gostaria que os irmãos também recitassem comigo esse último versículo número 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Senhor nosso Deus, nós suplicamos as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, profetizamos bênção para cada um dos nossos amigos e irmãos que aqui estão. Fala nos nossos corações nessa noite, pois nós necessitamos de ouvir somente a tua voz, pois nós oramos em nome de Jesus e todo mundo de Deus diz amém. Podeis se sentar, queridos. Às vezes quando eu leio esse texto, eu fico a pensar sobre os pobres de espírito, e pensando sobre isso, eu sempre lembrando de uma coisa. Desde criança ouço esse versículo. Quando queremos humilhar alguém, ou alguém quer humilhar alguém, diz assim: este é pobre de espírito. Por aí se vê que não devemos dar valor a muito do que se diz por aí. Bem-aventurado. Às vezes nós, para humilhar uma pessoa, falamos assim: esse cara daí é um pobre de espírito, sem entender de fato aquilo que nós estamos a pronunciar, na verdade. Mas eu queria destacar algo aqui para nós nessa noite. Esse versículo é a abertura do Sermão do Monte. Não se entra no reino do céu sem passar por essa porta. Aliás, nenhuma bem-aventurança é vivida sem começarmos pela pobreza de espírito. Mas o que é ser pobre de espírito? Em nosso entender, é a pessoa que veio a Deus, que vão a Deus de mãos limpas e vazias. Mas se não há culto em oferta, como é que podemos vir a Deus de mãos vazias? Pare para pensar. O que é pobre de espírito? A palavra de Deus conta, no texto da sua própria palavra, lá em Marcos capítulo 12, 42, que havia uma mulher viúva, pobre, que estava na casa do Senhor, e ela tinha apenas 2 dinheiros. Eu não sei qual é o valor correto daquela moeda que ela tinha, mas o certo é que ela tinha somente dois dinheiros. Mas um fato interessante que nós vemos dentro do decorrer da palavra de Deus: se nós queremos realmente oferecer algo ao Senhor, ofereça em primeiro lugar o seu louvor e a sua adoração a Deus. Amém? A palavra de Deus diz que nós devemos procurar em primeiro lugar o reino dos céus, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Eu fico a pensar a respeito daquela mulher que apenas com 2 dinheiros depositou ali sem se preocupar com o amanhã. Sabe por quê? Porque a sua vida, tudo que ela tinha, está deixando no altar do Senhor. Amém, queridos? Nessa noite eu te convido você a deixar a sua vida entregue nas mãos do Senhor e colocar e depositar sua confiança unicamente no Senhor, sem se preocupar com a segunda-feira, que é um dia que de repente nós está dentro do nosso projeto de passarmos por ele, e não sabemos se vamos por fé passar por ele. Mas o certo é que fazemos planos para isso. E eu começo a pensar a respeito deste pobre de espírito. Aquela mulher, ela não tinha dinheiro, não tinha condições financeiras, e ao ver deitar ali na casa do Senhor várias pessoas que estavam lhe oferecendo tudo aquilo que tinha, ou até mesmo alguma sobra daquilo que tinha, mas estavam ali. O Senhor vê de fato o nosso coração. Um fato muito interessante que eu vejo dentro dessa razão é o seguinte: quem são os pobres de espírito? Às vezes nós começamos a pensar, para nos tornarmos ricos, com uma herança que está preparada para nós desde a fundação do mundo, nós temos que passar como pobres. Amém, querido? Pobre de espírito. Vamos pensar a respeito um pouquinho dessa situação, para entendermos e nos tornarmos pobres realmente, diante daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Né? Em nosso entender, é a pessoa que vem a Deus de mão vazia. Refletimos, teríamos condições de negociar com Deus? Podemos chegar a Deus como Caim e dizer: Senhor, eu lhe trouxe consagração, serviço, boas obras e
e mais aquilo. Mas não diz Isaías, que nossa justiça é como trapo de imundícia. Se sou pecador, minha oferta vem manchada pelo meu pecado. E começamos a pensar a respeito disso. A palavra de Deus diz que bem-aventurados são aqueles que têm as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Como nós colocamos assim, e precisamos de entender da palavra de Deus com respeito àquilo que ela diz-nos para que nós possamos ser testemunha daquilo que Deus tem feito em nossa vida. O Espírito de Deus é aquele que opera em nossa vida para nos tornarmos galardoadores das bênçãos celestiais. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, 21 e 22, tem um texto bastante preciso que fala: eis que estou à porta aí e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então nós olhamos e vemos aquele que é pobre de espírito senta à mesa do Pai e come junto com ele. E uma coisa muito interessante que diz a palavra de Deus: ele ceia com o Senhor e o Senhor tem prazer em cear com ele. Amém, queridos? Então nós olhamos para isso e vemos que ser pobre de espírito é aquele que vai ao Senhor em busca de condições para viver e sobreviver nessa terra, adorando a Deus. Passamos pelas provas, passamos por situações, mas todavia nós nos alegramos diante do Senhor, aquele que nos fez, que nos criou, que nos formou e nos fez a sua imagem e semelhança. Amém, queridos? E os nossos pecados, que fez separação entre nós e o nosso Deus, e assim tornamos pecadores, tornamos trapos de imundícia, porque nos afastamos do convívio daquele que é o autor e consumador da nossa fé, e que diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou essa verdade que quer exalar esse perfume desse amor para selar, para que você possa sentar na mesa do Cordeiro. Sabe, queridos, quando eu olho para os exemplos que tem na palavra de Deus, hoje nós cantamos aqui o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe, eu fico a pensar a respeito daquela situação com Davi, como um servo de Deus, como diz a própria palavra de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Certamente, quando Samuel tem ele nas suas mãos, ele não poderia errar. Sabe, querido? O que mais me chama a atenção é exatamente isso, a diferença de não errar. Simplesmente isso. O fato é que Deus convocou Samuel como profeta para ir à casa de Jessé e lá ungir um dos filhos de Jessé para se tornar rei sobre Israel. E certamente quando Samuel chega lá, ele começou a ver diante da aparência. Sabe por quê? Primeiramente, veja bem, quando Samuel chega ali, Jessé simplesmente ele tinha os seus filhos, tinha bem formosos, que já tinha uma definição da sua afeição, mas Davi ainda não tinha. A palavra de Deus diz que ele era ruim, de gentil aparência, porque ainda ele era um menino, ele estava naquela fase de adolescência, na transformação que ele tinha dentro do seu próprio corpo físico. Mas Jessé se preocupou em levar aqueles que já tinham o corpo sarado, que já tinham definições, que já eram homens de guerras, que eram valorosos, e apresentou aqueles ali. E quando Samuel começou a derramar, esse Senhor, ele consultou o Senhor, mas ainda faltava um. Por que ele não colocou ali, mandou que chamasse os seus filhos? Sabe, queridos, quando eu olho para esse rei, muitas vezes querendo nos tornar ricos, precisamos ser pobres diante do Senhor. Esse pobre aqui é aquela pessoa que tem um coração humilde de aproximar-se diante do Senhor e se deleitar diante dele, colocar as suas petições com um coração humilde e dizer: Senhor, eu estou aqui, ainda que eu tenha pão para comer no dia de amanhã, certamente eu confio que o Senhor é aquele que vai abrir as portas para que eu possa viver e me preocupar com o futuro de amanhã, porque se aquilo não estiver lá na mesa do Pai que o Senhor tem preparado para mim e para você, nós estaremos em nome de Jesus, fazendo valer o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. E nós olhamos e vemos que toda a trajetória de Davi, depois de receber aquela porção que foi derramada sobre a sua cabeça, certamente ele começa a olhar com um olhar espiritual, né? A palavra de Deus nos diz que Davi era cuidador das ovelhas do rebanho do seu pai, e ninguém cuidava tão bem quanto ele. Ele tinha ali as suas manhas, como fazer, como cuidar. Ele pulava na frente, ele matou um urso, ele matou um leão, e aí foi enriquecendo a sua força diante de Deus. A força que ele tinha dentro de si vinha do próprio Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Davi tinha essa comunhão
Senhor. Por que nós estamos falando isso? Depois, quando ele chega ali, ele fala assim: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda. Aí está o grande segredo. Se você tiver a unção de Deus sobre a sua vida, certamente, ainda que o inimigo se levante para te derrubar, você tem poder suficiente para dizer: eu te repreendo, inimigo, em nome de Jesus. Você tem que ter força e coragem para desafiar o inimigo. Porque muitas vezes, queridos, quando nós olhamos para isso e vemos, eu quero fazer uma comparação aqui para os irmãos entenderem. Quando Davi chegou ali para lutar, ele não foi ali para lutar com Golias, mas ali ele chegou. Ele foi a mão do seu pai para levar uma refeição para os seus próprios irmãos que estavam ali no campo de batalha, com muito medo daquele grande gigante que ali estava. E quando ele ouve o pronunciamento daquele homem que estava desafiando o próprio Deus, ele disse: é com o meu Deus que ele está desafiando. Sabe, da percepção do Espírito de Deus está sobre você. Você precisa ter essa comunhão com o Senhor e criar essa intimidade com o Senhor, que é o nosso Deus. E de repente Davi olha e serve a cabeça daquele gigante. Se não fizesse valer tudo isso, mesmo que a mesa do inimigo tivesse repleta de força como a mesa do próprio Golias, que tinha armas muito poderosas, mas todavia ele não tinha a unção que estava sobre a cabeça de Davi. Deu para entender isso também? E nós olhamos para isso e vemos dentro da palavra de Deus como o Senhor, Ele nos convida, e nós vemos que para vermos o sermão do monte, não há sermão do monte sem passar primeiramente pela pobreza de espírito. E vamos entender um pouco mais sobre isso, para que nós possamos chegar em algum lugar dentro daquilo que é a visão dada por Deus. O que significa ser pobre? Significa que não tenho com o que pagar. O pobre vem a Deus dependendo da sua misericórdia. Daí em diante, ele pode fazer como a viúva pobre que nós acabamos de dizer. O pobre de espírito é aquele que não tem como pagar. Você teria condições de pagar pelo preço daquilo que Jesus fez por você, por mim, por nós lá na cruz do Calvário? De maneira comum. Mas o Senhor deu a sua vida, a vida do teu filho, para morrer por nós lá na cruz do Calvário. O pobre de espírito é aquele que reconhece aquele sangue precioso que foi derramado por nós. Ali nós fomos selados, sabe para quê? Para termos comunhão com o Senhor e sermos dirigidos diretamente para a promessa que o Senhor, o próprio Jesus, ao ensinar isso aos seus discípulos, e mostra para nós com grande autoridade: se quereis realmente herdar o reino dos céus, sede pobre de espírito. De que forma, pastor? Mais uma vez eu posso te perguntar: olha, é não confiar nas suas próprias forças, mas confiar no poder de Deus, aquele que derramou o seu sangue por nós, e um dia ele subiu ao céu e derramou o seu Espírito sobre nós, para selarmos a nossa comunhão com Ele, e ainda mais Ele deu-nos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Amém, queridos? Filhos vai herdar. Na verdade, se o som mas a irmã Marcela tem que trabalhar, eles estão focando certamente no seu filho, no Davi, mas eles têm que ensiná-lo para que ele possa ter um futuro brilhante. Mas sim, se cada um de nós começarmos a pensar na herança que o nosso filho vai receber, mas em primeiro lugar, ensinar ao Davi que ele precisa ser pobre de espírito para herdar o reino dos céus, que é muito mais importante do que todos os bens que nós podemos deixar para os nossos filhos. A maior herança que eu recebi dos meus pais não foi o dinheiro que eles deixaram para mim, não foi a casa que eles construíram e depois eu pude ter como herança, mas foi o bem que está preparado desde a fundação do mundo. E nós olhamos e vemos dentro disso aqui que precisamos valorizar de fato aquilo que o Senhor tem dado a nós. O que significa tudo isso? Depois nós olhamos mais na frente. Ao ofertar suas moedinhas, passou a Deus a seguinte mensagem: Senhor, meu amanhã não depende dessas duas moedas, mas de ti. O pobre do espírito vem a Deus dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Não fez o que o São Batismo fez. Ele era um homem que ficava dentro do caminho e estava ali se esmolar pelas míseras moedas que alguém poderia passar e ofertar, ou até mesmo um pedaço de pão ou um copo de água, para que ele pudesse passar o seu dia e ser mais aquele dia. Mas quando Jesus foi passando, o que ele gritou? Jesus, filho de Davi, tenha o quê?
misericórdia de mim. Então nós olhamos e vemos, devemos depender sim dessa misericórdia a cada dia do Senhor. Você pode depender unicamente do Senhor e tornar-se rico da dependência do Senhor. Um reino que está preparado, que não há corrupção. E a palavra de Deus diz que nós não temos tesouro na terra, onde a traça e a vergonha corrói, mas nós não temos tesouro no céu, onde o ladrão não mira, não rouba e não tem condições de tirar, é porque quem está dando a você, a nós, é o próprio Deus. Amém, queridos? Às vezes nós olhamos e dizemos de graça. É de graça. Mas foi pela graça que o Senhor deu a sua vida por nós. Foi por um preço de sangue lá na cruz do Calvário. E nós precisamos de valorizar o sacrifício de Jesus por nós. Muitas pessoas têm perdido as suas batalhas exatamente por não confiar unicamente no próprio Deus, ou talvez está confiando na sua própria força. O salmista havia ao expressar e disse: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas eu, porém, faço menção do nome do Senhor. Amém, queridos? Aquele que derramou o óleo sobre a minha cabeça e me ungiu, deixa, eu não posso abrir mão de jeito nenhum. Sabe, queridos, tem muitas pessoas que estão abrindo mão de ser crentes, tem muitas pessoas que estão mudando os seus padrões de vida simplesmente por confiar na sua própria força. Sabe, às vezes estão juntando dinheiro, tesouro, aonde a traça e a ferrugem corrói. Mas tu tens tesouro nos céus. De que forma? Com louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Esse é o grande segredo daquela mulher que deitou as suas 2 moedas e passou a responder: Senhor, nesse dia eu estou colocando essas moedas aqui, mas eu quero dizer, o meu dia de amanhã pertence ao Senhor. Sabe, queridos, nós podemos interpretar dessa forma porque sabemos que o Senhor é Deus. Lá em Tito capítulo 2, versículo 11 ao versículo 15, eu queria ler para os irmãos. Tem algo muito interessante que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos. Tito capítulo 2, de 11 a 15, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Sabe, que quando eu olho para isso e vejo, o Senhor Jesus deu a sua vida para tirarmos do estado de miséria que nós nos encontrávamos. E olhamos e vemos, quando Paulo, ele escrevendo o artigo, manda que ele repreende, ensina, mostra ao seu povo, para que vive em fidelidade a Deus, para que vive em adoração a Deus, para que se tornem pobres diante do Senhor, para que o Espírito de Deus se renove a cada dia na nossa vida, e a igreja seja uma igreja vitoriosa. Nós precisamos, queridos, a cada momento, colocar a nossa vida submissa à vontade do Senhor. Às vezes nós fazemos nossos planos, mas não convidamos o Senhor para estar presente em meio aos nossos projetos. E às vezes até confiamos e dizemos que seja feita a vontade do Senhor, mas nós queremos que seja feita a nossa própria vontade. Queridos, quando nós olhamos para isso e vemos, confiar no Senhor é depositar a nossa inteira confiança naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso que Paulo escreveu isso: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Que todos os homens são esses? Aqueles que tornaram-se pobres de espírito, aqueles que se esvaziaram de si mesmo e se apresentaram ao Senhor e disseram: Senhor, já não sou mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém, queridos? Essa é a grande missão ao qual o Senhor tem nos dado. Nós temos exemplo de pessoas que se esvaziaram de si mesmo. Paulo é um dos apóstolos que nós sempre estamos mencionando aqui como exemplo de vida para nós. Não como Saulo, mas como Paulo, aquele grande homem de Deus, apóstolo, que chegou, exortou, ensinou, porque teve uma transformação na sua vida. Embora sendo um homem impoluto, rico, que tinha condições, tinha tudo aquilo ali, mas ele tornou-se pobre para ser beneficiado
do céu que estava preparado para ele. Ele disse depois, no final da sua jornada, algo muito interessante para nós: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, desde agora a coroa de justiça está sobre os ombros. Não tem que temer. O céu se abriu em favor de Paulo, assim também em favor de cada um de nós. Nós olhamos e vemos a importância e o valor de estarmos cada dia mais vivendo a dependência do nosso Deus. Queridos, precisamos de valorizar aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós, para nós finalizarmos diante dessa situação. E veja que coisa gloriosa: entre na presença de Deus em absoluta pobreza e sai multimilionário. Valor nenhum pode ser comparado ao céu. Pensa nisso. Em Deus podemos ser pobres e ricos ao mesmo tempo, porque sua graça supre toda a nossa carência da justiça e da justiça. Diante dessa oferta, só fica na miséria moral quem escolhe a própria miséria. Não tem dois caminhos, ou sim, existem dois caminhos. Existe o caminho da vitória e o caminho da derrota. Existe o caminho da vitória, que é um caminho de mão única, para que nós possamos ir para o céu. E este caminho é Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Às vezes nós chegamos no entroncamento onde tem uma estrada e tem várias setas indicando o caminho errado. Mas quando nós estamos lá com o GPS, certamente ele nos mostra o caminho que nós devemos passar. Assim também é o nosso Deus. E ele diz: olha, se você for por esse caminho, é o caminho da segurança. E nós precisamos ir por ele. Muitas vezes o homem tem andado no estado de miséria porque escolheu esse caminho errado. Mas nessa noite nós estamos aqui e podemos fazer a nossa escolha. E essa escolha eu não posso fazer por você e nem você por mim, mas nós podemos ser, olhando um para o outro com um olhar de misericórdia, para que você também possa trilhar nesse caminho do Senhor. Às vezes nós olhamos e vemos muitas pessoas com suas experiências. Pastor, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra de Deus, mas infelizmente ainda não teve uma mudança de vida. E tudo que o Senhor requer de nós é que nós olhemos para Ele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transforma. Quer ver o seu cálice transbordar? Peça ao Senhor, confia no Senhor em todo o seu coração, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. No mais tudo Ele fala. Essa é a promessa de Deus para nós nessa noite. E nós olhamos e vemos: ser pobre de espírito é depender da misericórdia do Senhor. E quando nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, ainda que alguém possa até criticar a decisão que nós tomamos, mas o Senhor é aquele que confunde a mente daqueles que chamam de loucos. E nós estamos aqui exatamente por isso, porque entendemos que seguir o caminho da cruz é loucura para aqueles que creem. O quanto é valioso nós estarmos na presença do Senhor. Que nessa noite você possa se fazer pobre diante do Senhor, e com o coração quebrantado você possa dizer: Senhor, nessa noite eu estou aqui e vim porque eu necessito dessa comunhão com o Senhor, e que o Espírito Santo do Senhor se renove na sua vida, como nós cantamos, sobre tua vida, irmão. Nós profetizamos a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, em nome de Jesus. É isso que Jesus está fazendo nessa noite. E nós queremos orar nessa noite. Quando nós sempre terminamos o nosso culto, ou a nossa oração também, a oração que nós suplicamos ao Senhor, faz parte do momento do culto que prestamos ao Senhor. Entregue sua vida ao Senhor e faça no Senhor a sua confiança. Creia. Um dia um moço chegou para mim e disse o seguinte: pastor, já fui por tanto caminho, já busquei em tantos lugares, mas só no Senhor Jesus eu podia encontrar descanso para a minha alma. Eu andava angustiado, nada dava certo para mim. Sabe, nessa semana eu vi um camarada que passou a vida toda junto com uma mulher,
que até diante da polícia ele profetizou tantas coisas. E ele falou o seguinte: sabe, a minha vida, eu passei a vida todo dia sendo enganado por Satanás. E ele pegou um martelo muito grande e começou a quebrar aquelas imagens que estavam na sua vida. E falou assim: descobri no final agora desses tempos que só em Jesus eu posso encontrar descanso para a minha vida. Ganhei muito dinheiro. E ele usou até uma expressão daqueles otários que vinham para que eu pudesse fazer um trabalho para ele, para melhorar de vida. Pobres e coitados viviam num estado de miséria ainda maior do que estava. Estado de miséria. Não pense que o inimigo, o diabo, que é o adversário, ele vai te dar. Não vai. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu filho está com de morte. Mas o Senhor é aquele caminho da vida e da paz, aquele que pode dar para nós a recompensa do seu sangue precioso que foi derramado por nós lá na cruz do Calvário. E ali está selada a nossa sorte. E nós podemos dizer: muito obrigado, Senhor, porque eu depositei a minha confiança, ainda que ela fosse tão pequena quanto aquelas moedas daquela mulher que era pobre, mas ela confiou. O Senhor prosperará o meu caminho para amanhã. Eu não sei como é que foi no outro dia para aquela mulher, mas eu sei que a bênção do Senhor estava sobre a sua vida, porque acima de tudo, mesmo que ela depositou o seu dinheiro e aquilo que era de sua confiança, aquilo que poderia servir de um sustento para aquele momento para ela, ela confiou que o Senhor poderia assim sustentá-la, não só amanhã, mas para todos sempre, em nome de Jesus. É isso que Deus quer fazer com a sua vida. Creia simplesmente naquilo que Deus está a oferecer para nós enquanto há tempo. Você que está aqui nessa noite, você quer também tomar essa decisão lá do Senhor? Às vezes, todos os domingos, nós não queremos ficar insistindo, mas o Espírito Santo de Deus que opera em nossas vidas, ele nos incomoda para que nós todos sejamos salvos. Um dia os discípulos chegaram para ele e disseram: Senhor, são poucos os que se salvam. Sabe o que Jesus respondeu? Confiai por entrar pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição, e são muitos que vão por eles. Neste versículo que nós lemos no capítulo 3 de Apocalipse, diz: eis que estou à porta e se alguém abrir, eu entrarei, e se alguém comer, e ele comer. As portas do céu se abrem, e o Senhor quer cear com você. Que privilégio tão grande é aquele que o Senhor tem dado a nós. A palavra de Deus diz: quando o Filho do Homem vier, aqueles que vão para estar para sempre com Ele subirão para encontrá-los no mar, nas nuvens. E nós queremos que todos que estão aqui nessa noite, mas outros também, possam deixar essa vida miserável. Às vezes estamos até no luxo, ou até mesmo em vontade, mas precisamos de abrir mão de alguma coisa. E ainda estamos incomodando, temos incomodado para entrarmos no reino dos céus. Não podemos trocar o nosso Jesus por nada, nada deste mundo, nada. As riquezas celestiais não podem se comparar com as riquezas que tem neste mundo. Embora todas as riquezas que tem neste mundo foi criado pelas mãos do Senhor, mas o homem, pela sua ganância, quer oferecer algo que não seja o louvor e a adoração, como nós citamos aqui em Caim, lá no livro de Gênesis. Ele ofereceu, às vezes aparentemente até o melhor que ele tinha, mas o seu coração não estava naquilo que ele estava a oferecer. A diferença toda é essa. Quando nós olhamos para Abel estava oferecendo as primícias daquilo que ele tinha, e ele ofereceu o melhor para Deus, aquilo que estava dentro do seu coração. E quando nós olhamos para aquela mulher com suas 2 moedas, ele entregou o seu melhor para Deus, mas entregou tudo que tinha, entregando a sua própria vida para ser cuidada pelo próprio Senhor. Amém, queridos? É
É isso que Deus está fazendo conosco. Eu louvo a Deus, porque um dia também eu fui ao Senhor e Ele me recebeu. Eu pude encontrar descanso para a minha vida. Eu pude dizer, Senhor, muito obrigado. Agora é contigo. Os anos que eu vivi anteriormente sem Ele, eu passei por muitas provas, confiando na minha própria força. Mas a partir do momento que Ele entrou na minha vida, as coisas mudaram. Agora Ele que toma conta. Agora eu já estou com 66. E louvo a Deus por isso. Que venha mais. 67, 68, 70, sei lá. Até quando? Mas o mais importante de tudo isso é quando Ele vier para buscar a sua igreja. Eu posso ter no meu coração a certeza de que eu estou dando o meu melhor para Deus. Você quer dar o seu melhor para Deus? Fica no caminho do Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Nós queremos orar pela sua vida nessa noite para encerrarmos este momento do nosso culto. Alguém gostaria que nós orássemos por você? Levante assim sua mão, né? Como de costume, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Sobre a tua vida, meu irmão, nós vamos profetizar bênção. Porque o Senhor é aquele que quer te abençoar ainda mais. Verdade? São tantas lutas que nós enfrentamos. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, certamente nós seríamos derrotados. Mas graças a Deus que o Senhor está presente em nossa vida através do Espírito Santo, que Ele esteve presente aqui nessa terra, e ao retornar para os céus, Ele soprou sobre nós o teu Espírito e diz: deixe que você Consolador, para que possa fortalecer as suas vidas, para ser testemunha viva daquilo que vai acontecer aqui para frente com você, quando você abrir o seu coração em nome de Jesus. Fiquemos de pé para nós encerrarmos este momento. Meu irmão, quando você está, faça a sua oração de entrega ao Senhor. Se você tem alguma dificuldade, gostaria de conversar com esse pastor do sol, você pode procurar o meu contato, que todo mundo aqui conhece, sabe? Nós temos uma salinha ali, que nós podemos conversar. Você pode se abrir e falar o que você está sentindo, o que você quer, e nós estamos aqui para ajudar. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. E não podemos deixar que nada, que nenhum mal chegue à sua vida e venha te sufocar em nome de Jesus. Mas sei que Deus quer te abençoar ricamente. E assim o Senhor, Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Então vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nós te louvamos e te exaltamos, porque bem sabemos que um dia o Senhor deu a sua vida por nós. Pela tua misericórdia nós fomos sarados. Obrigado, Senhor, pelo ser da tua promessa, o teu Espírito Santo que repousa sobre nós. Aqui nessa noite, ó Deus, nós estamos oferecendo, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, porque nós bem sabemos que precisamos e necessitamos viver debaixo da tua dependência. E a tua palavra nos ensina, ó Deus, que o teu Filho amado, Ele veio e tornou-se pobre por causa de nós. Ó Deus, Ele veio, ó Deus, e deu a sua vida. Ó Deus, se humilhou até a morte de cruz, para que nós nos tornássemos galardoadores das bênçãos celestiais. Nós somos o teu povo, ó Deus. Estamos aqui, todos com o coração grato, te dizendo: Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de cada irmão, cada amigo que entrou aqui nessa noite. Ó Deus, que todo o teu povo seja galardoador das bênçãos celestiais. Abrimos nosso coração e entendemos que a tua verdade, que a tua palavra é a verdade única, que pode nos direcionar aos céus que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Assim como o Senhor nos deu aquele jardim do Éden para que os homens pudessem, tanto Adão quanto Eva, pudessem gozar e desfrutar ali. O Senhor preparou para nós os céus, ó Deus, na qual tem preparado para que nós possamos estar com o Senhor para todo sempre, por toda a eternidade. Ó Deus, que os corações que aqui estão sejam abertos e a tua palavra seja derramada, e que ao ouvir a tua voz não venhamos endurecer os corações, mas que possamos abrir para entender os propósitos do Senhor. Abençoe cada família, Deus, e profetizamos
a tua salvação sobre cada vida que entrou aqui. Pois nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não só hoje, mas para todos sempre. E todo o povo de Deus diz: amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja presente no teu povo aqui reunido e em toda a terra espalhada em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Deus nos abençoe. Queridos, vejam bem, domingo que vem às 3 horas da tarde, você que está, que faz parte do grupo também, nós vamos ter um culto de ações de graça, 18 anos da Casa de Apoio, tá bom? Todos são convidados, vai ser um culto que não está restrito à nossa igreja não, a você e a todos que aqui estão em nome de Jesus, às 3 horas da tarde, no próximo domingo, tá bom? Deus abençoe todos e uma boa semana para todos vocês em nome de Jesus.